Jovens, vamos dar início à nossa nova aula agora de transformações gasosas, que é a continuação da nossa aula anterior sobre a primeira lei da termodinâmica, que nós vamos aplicar aqui. Que também é uma, digamos, lembrança do estudo dos gases, que a gente chama de comportamento térmico dos gases. A gente vai juntar as coisas aqui agora. A primeira delas é a transformação isotérmica, que é uma transformação termodinâmica a temperatura constante, ou seja, quando o gás ele vai de um estado inicial, que a gente pode chamar A, para um estado B, no qual você tem uma variação de volume e de pressão, mas sem mudar a temperatura, que graficamente gera o que está esboçado na figura, que é chamado de hipérbole equilátera, no qual o produto pressão-volume é constante, que é a lei de Boyle, que nós já vimos isso. Mas como a gente está dando um passo além aqui, temos que lembrar que a variação da energia nesse caso, de A até B, no caso a variação da energia interna, nós já sabemos, ela é igual a 3,5 de NR ΔT. Mas nós também sabemos, já de uma transformação termodinâmica a temperatura constante, que se a temperatura é constante, a variação de temperatura é zero. Então, o ΔT é zero. Ou seja, a variação de energia interna, que eu estou chamando aqui de ΔU, que é a notação utilizada aqui no livro, que eu estou usando como referência, no livro do Gaspar a gente usava ΔE, mas não tem problema nenhum. Que é mais usado ΔU, para variação de energia interna. Mas o importante é entender o que está sendo feito. Então, se a variação da energia interna é igual a zero numa transformação a temperatura constante, que é uma transformação isotérmica, aí nós temos que lembrar agora da primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Nós já aprendemos. Ela diz que a quantidade de calor trocada nessa transformação é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Mas nós já demonstramos que a variação de energia interna é zero. Então, numa transformação isotérmica, a quantidade de calor é exatamente igual ao trabalho. Então, essa é a análise para uma transformação isotérmica. Vamos para a próxima. Transformação termodinâmica a pressão constante, que é a transformação isobárica, que está também demonstrada na figura. Quais são as variáveis de estado aqui? São pressão, volume e temperatura. Nessa mudança do estado A para o estado B, podemos ver que o volume aumentou, no caso o volume 2 é maior que o volume 1. Porque tem uma chamazinha aqui abaixo do recipiente, no qual o gás está aprisionado. Mas como o êmbolo, que é essa tampa do recipiente, pode se mover livremente, a pressão nessa mudança de um estado A para um estado B não se altera. Então a pressão 1 e a pressão P2 são iguais. Então, como o volume 1 e o volume 2 são maiores, e aqui tem uma chama aquecendo o recipiente, também concluímos que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Estamos só revisando o que nós já vimos em outro conteúdo passado. No caso aqui nós estamos fazendo uma aplicação dele. Então, dessa transformação nós já revisamos essas noções básicas. Nessa transformação de um estado A para um estado B, nós podemos calcular o trabalho, por exemplo. Quem é o trabalho que nós chamamos de W? O trabalho é igual à pressão, que nesse caso é constante, vezes a variação de volume. Também nós já fizemos isso. Aqui é só demonstração de como devemos analisar cada uma das transformações. E o calor trocado? Como se deve calcular? Como nós temos uma transformação a pressão constante, nós estamos lá para a calorimetria, que diz que a quantidade de calor é igual a mc ΔT.
que é a massa vezes o calor específico, no caso do gás, vezes a variação de temperatura. Como aqui é uma transformação a pressão constante, vamos aqui chamar de QP e CP, que é o calor específico a pressão constante. Mas vamos fazer aqui uma pequena mudança, porque como estamos falando de um gás, é mais interessante falar número de mols do que falar em massa. Lembrando também que, sendo que o número de mols é a massa desse gás dividido pela massa molar, nós podemos aqui fazer o produto dos meios, nessa expressão que já é conhecida, fica m vezes 1 que dá m, e n vezes a massa molar. Note que nós podemos substituir essa expressão, que eu vou chamar aqui de 1 e essa segunda eu vou chamar de 2, nós podemos substituir a segunda na primeira. Então, substituindo a segunda na primeira, nós vamos ter que a quantidade de calor à pressão constante é igual a massa, que no caso é Nm, multiplicado pelo calor específico à pressão constante, vezes a variação de temperatura. Nisso nós vamos fazer uma pequena mudança agora. Esse produto, massa molar e calor específico, nós vamos definir assim, definindo Cp igual a mCp, estou colocando as letras um pouquinho menor, já que é a mesma letra, para ficar um pouco diferente. Então esse C maior, nós estamos dizendo que é o calor molar à pressão constante, que é o produto entre a massa molar e o calor específico. Então nós estamos definindo dessa maneira. Então pela definição nós vamos fazer uma substituição. O calor à pressão constante nessa transformação isobárica vai ser o número de mols multiplicado por Cp, que é o calor molar à pressão constante, vezes a variação de temperatura. Apesar de serem as mesmas letras, eu coloquei o C um pouquinho maior para simbolizar que é o calor molar à pressão constante, onde eu fiz o C um pouquinho menor, é o calor específico à pressão constante. Porque nessa segunda situação eu estou usando como referência a massa molar, como foi percebido. Então, só para efeito de análise, ó, ficar mais claro, esse C minúsculo é o calor específico à pressão constante. E esse segundo é o calor molar à pressão constante. Só para ficar mais claro, mas eu creio que todo mundo já entendeu. Vamos para a próxima. Transformação termodinâmica a volume constante, como também está demonstrado nessa figura lá. Veja que a figura ela mostra um recipiente rígido, não tem aquela tampa móvel e também tem uma chama abaixo aquecendo o recipiente. O que vai acontecer é que as partículas, ou seja, as moléculas do gás vão ficar cada vez mais agitadas, que consequentemente aumenta a temperatura, aumenta a pressão, mas como o recipiente é rígido e indilatável, ou seja, não aumenta de volume nem diminui, o volume é constante, então nós vamos ter as variáveis de estado que vão ser alteradas como sendo pressão e temperatura. O volume ele é constante. Então aqui nós utilizamos a proporção direta entre pressão e temperatura que nós também já estudamos no estudo dos gases, ou seja, no comportamento térmico dos gases. Como no caso o volume é constante, e nós já vimos também no item anterior que o trabalho, que pode ser calculado aqui também, deixa eu só deletar aqui que deu um pequeno erro, que o trabalho no caso, o trabalho W, que nós definimos por essa letra, que fica mais simples de calcular, de usar a nomenclatura, o trabalho é igual a pressão, no caso constante, vezes a variação de volume. Essa é a relação que a gente utiliza no caso dos gases porque é mais viável. Mas nessa situação, na transformação a volume constante,
o ΔV é igual a zero. Então, se o ΔV é igual a zero, isso implica dizer que o trabalho é igual a zero. Isso para uma transformação termodinâmica a volume constante. Aí, mais uma vez, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica. Da primeira lei da termodinâmica. Notem que toda vez eu estou recorrendo a isso, da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, não tem segredo. Quando forem resolver os problemas, é só seguir essa linha de raciocínio. Da primeira lei da termodinâmica, temos que a quantidade de calor trocado é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, que eu estou chamando de ΔU. Como o trabalho é zero, então a gente cancela o W. Conclusão, numa transformação a volume constante, que é uma transformação isocórica, o calor trocado é exatamente igual a variação de energia interna. Simples assim. Mas, como nós calculamos a quantidade de calor numa transformação a pressão constante, também vamos calcular a quantidade de calor trocado numa transformação a volume constante. Calcular, eu me refiro a demonstrar a expressão. Então, o calor trocado é, seguindo a mesma linha de raciocínio, como a quantidade de calor é agora massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, como chamamos lá de CP, aqui vai ser quantidade de calor QV, calor específico a volume constante CV. Essa nomenclatura segue a mesma linha de raciocínio lá, então aqui eu vou ser um pouquinho mais direto.